Olá, eu sou o Paulo Madeira, ex-jogador de futebol e na minha vida tenho duas paixões. Primeiro o futebol e depois as motas. Paulo, muito obrigado por estares aqui connosco no nosso programa. É uma honra para mim receber-te aqui, porque foste e continuas a ser um dos grandes ídolos para mim, desde miúdo. Cada vez que jogava queria ser o Paulo Madeira, até deixei crescer o cabelo, mas no fim de contas, olha, nem futebol e o cabelo é o que se vê. Mas pronto, temos uma paixão em comum que é as motas e aí sim, estamos aqui mais de igual para igual. Quando é que começou essa paixão pelas motas? Antes de mais, agradecer as palavras e dizer que para mim é uma honra estar aqui, mais uma vez na Bola TV. Sim, de facto, eu via o meu pai já miúdo, porque nasci em Angola, vim muito novo para Portugal, entretanto viemos viver para Coimbra e depois fomos para perto de Guimarães, depois fomos para o Algarve definitivamente, em 1980. E o meu pai, já em Luanda, andava muito de moto e essa moto trouxe-a para cá. E foi essa moto, no fundo, que eu no Algarve, mais o meu irmão mais velho, que aprendemos a andar. Obviamente, naquela altura, e estamos a falar nos anos 80, eu tinha 10 anos, 11 anos, e o meu irmão era 2 anos mais velho que eu, e já andámos muitas vezes de volta da moto do meu pai, e de vez em quando já andámos umas voltinhas e tal, e portanto, essa paixão começou um pouco por aí. Entretanto, depois, quando tirei a carta de carro, tirei a carta de moto também. Toda a gente sabe que os jogadores de futebol, os estatutos, acho eu que os estatutos, ou pelo menos na altura eram os estatutos dos clubes, dizem que os jogadores não podem ter veículos de duas rodas, e eu na altura com 20 anos, 19, comprei pronto, na altura era a minha moto de sonho, que era uma GSX-R 1100, que na altura que era uma moto que não havia muitas, hoje em dia é uma moto que se calhar muito comum, mas naquela altura era pouco comum, mas só desfrutava dela por norma no verão, porque tinha a moto no Algarve na casa dos meus pais, para ninguém verem que eu tinha moto. Eu só no verão é que desfrutava, meio escondido. Aliás, várias vezes o Dr. Gaspar Ramos, que era na altura o meu diretor no Benfica, também passava férias na zona onde eu passava, me apanhou várias vezes a andar de moto e disse-me sempre: cuidado, não podes andar de moto se tu cais e não sei o quê. E portanto já nessa altura a minha paixão era muito grande. Então compraste nessa altura a GSX-R. Exatamente. O teu estilo preferias motas desportivas? Eu acho que a paixão das motas vai mudando conforme a idade. A idade naquela altura obviamente era aquelas motas de pista e de velocidades e aquelas loucuras que se fazia quando eu fazia às vezes Algarve, Lisboa, que aquilo não diria que era quase punho aberto, mas era um bocadinho de pressa. E depois, conforme o decorrer dos anos, tu vais ganhando alguma maturidade e obviamente que eu acho que, pelo menos a mim aconteceu-me isso, vais mudando o teu estilo de andar de moto e vais querendo mais conforto. Aliás, a história do conforto, para tu teres uma ideia, o ano passado fiz o Les a Les, onde, sei lá, 2.000 motas, ou 1.900 motas são BMWs e eu fui fazer o Les a Les com uma Goldwing que eu tinha, que é totalmente ao oposto um bocado do que é o todo-terreno, e eu fui fazer com uma Goldwing e acabei no fundo acabei o Les a Les. Sim, mas faz tranquilo. Faz tranquilo. Mas eu acho que, ao decorrer dos anos, hoje em dia, obviamente, tenho quase uma moto de cada. Tenho uma moto de pista, tenho uma moto de cross, tenho uma moto de passeio.
porque a minha coleção, e sou um apaixonado por motas, aliás, tenho à volta de 10 motas, mais ou menos, entre motas antigas e motas modernas. E muitas vezes o meu hobby, muitas vezes o meu passatempo é estar na garagem um bocado a arranjar e aquelas coisinhas que tu sabes também. Gostas de pôr a mão na massa? Gosto. Sou um bocado autodidata, vou vendo como é que se faz e depois vou fazendo um bocado. Hoje está um bocadinho mais fácil, não é? Com a internet, ou falas muito com alguns mecânicos, algumas pessoas? Tenho uma ou duas pessoas, obviamente, que são aqueles que me tratam mais das motas antigas, mas muitas das coisas sou autodidata, vou ver no fundo e vou um bocado pela lógica das coisas e por norma trabalham. O que é a melhor parte? Que motas é que tens na garagem neste momento tuas? Por exemplo, eu, obviamente, como toda a gente sabe, tudo o que é motas antigas BMW tem um valor que eu muitas vezes quando restauro ou quando arranjo é mais porque sei que estou a arranjar uma coisa que daqui a uns anos vai ter valor. Sim. Tenho uma R25, uma BMW uma R25, tenho uma R35, tanto uma como outra trouxe da Suécia. Tenho uma CBX, que é uma moto muito rara, uma CBX 1000, uma Honda de 6 cilindros, que é uma moto muito rara. Tenho uma GS nova, uma GSA nova agora. Tenho uma K 1200 BMW também. Vespas, houve um período da minha vida também andei muito apaixonado por Vespas, tenho 2 Vespas antigas, tenho uma nova também. Tenho uma nova que tem para aí 6 ou 7 anos e tem 500 km, não é isso? Porque no fundo só podes andar numa claro. e andando em várias, os quilómetros delas praticamente não aumentam. Tenho a CB que era do meu pai quando eu andava em Angola, que a restaurei toda e também está na minha garagem. Portanto, tenho uma data de motas, no Algarve tenho uma Moto 4 também, que ando mais só no verão. Mas de resto, a minha paixão é ter um espaço e muitas vezes meter-me na garagem a arranjar as minhas coisas. Comprei agora uma K75 também, uma BMW, que era da GNR, e agora estou a modificá-la toda e a metê-la toda à minha maneira. Dá-te especial prazer pôr as motas a trabalhar e ao teu gosto e depois isto desfrutar? Sim, dá-me prazer pôr à minha maneira, todas direitinhas. Não gosto muito de fazer alterações em termos, gosto de ter a originalidade das coisas, porque acho que é o valor que elas têm, é mediante a originalidade delas e obviamente depois gosto de dar a minha voltinha, mas isto para te dizer, mas o meu maior tesouro as pessoas consideram, por exemplo, os suecos consideram que é moto. Em Portugal consideram que é carro, que é um BMW Zeta, que aquilo é um motor de uma moto, basicamente de uma BMW 300, e depois a carroceria no fundo de um carro, mas é o meu maior tesourinho que eu tenho lá na garagem. Eu teu menino, voltando aqui um bocadinho àqueles loucos anos 90, quando já eras ali jogador profissional. Tu, quando olhas hoje para trás, essas viagens até Lisboa, por exemplo, tu consideras que tiveste muita sorte ou sempre tiveste consciência que, não. Eu vou depressa, mas sei perfeitamente o que é que estou a fazer, vou dentro do... Porque eu às vezes tenho essa sensação, tive muita sorte quando era mais novo. Se vamos por esse ponto de vista, acho que, obviamente, naquela altura, cometiam-se loucuras. Hoje em dia, e com as novas tecnologias, as motas também melhoraram muito em muitos aspectos, na travagem, na segurança, nos próprios pneus. Mas de facto, naquela altura, estas viagens que eu fazia, tenho hoje a consciência que se calhar foram algo exageradas. Obviamente, naquela altura pensava eu que as pessoas têm um bocado a mania que têm tudo controlado e tal, mas uma moto não é a mesma coisa que um carro. Qualquer tu vais a uma alta velocidade, qualquer pequeno obstáculo torna-se um grande obstáculo. Sim. Prontos, porque é uma moto de 2 rodas.
E eu, de facto, olhando agora para trás, se calhar estou um bocado como tu. Acho que também tinha a noção do perigo, mas se calhar tive alguma sorte. Os tempos eram outros, as idades eram outras, portanto faz Claro, parte. claro. Tens assim ideia de qual foi a tua primeira queda? Costuma-se dizer que a primeira não se esquece. Vou-te dizer uma coisa. Caí uma vez de moto parado. Ainda por cima, tu sabes que quando se é jovem gosta-se muitas vezes não é de exibir, mas um gajo chega com uma moto diferente e tal, e as pessoas... E foi nos Carvalhos, no Porto, tinha ido ter com os meus tios e levei a moto. E parei à porta de um café, e cheio de pessoas na esplanada e tal. E vou estacionar a moto e, como tu sabes, o descanso não tem descanso central e o descanso lateral. Eu pus o descanso lateral e saio da moto para tentar sair. E quando estou a tentar sair, o descanso recolheu e a moto caiu assim, e tu sabes muito bem, quando as motas são pesadas, quando chegas a uma certa inclinação, tu já não consegues segurar a moto. E eu tive que deixar a moto cair assim devagarinho, deixá-la no chão, tirar a perna e depois 2 pessoas a puxar a moto do outro lado. Foi a única queda que eu tive, felizmente. Ainda bem que assim fique. Qual foi assim, qual é neste momento o teu estilo de moto favorito? É um bocadinho todos? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu, como te disse, comprei agora uma BMW, uma GS, a Advance, porque, não por isso, mas também, como te disse, fui fazer o Les a Les o ano passado e, de facto, fiquei fã um bocado da BMW e dessa moto em particular, porque a sua forma de conduzir. Entretanto, eu, antes de comprar, também fui fazer testes para ver se me adaptava, se não me adaptava, e de facto a moto em termos de moto, para já em termos de curvar, a moto é pesada, ou seja, uma moto pesada para uma pessoa, se for uma pessoa pequena e se for uma pessoa que em termos físicos tenha uma dificuldade, a moto é muito pesada, mas a andar a moto é muito levezinha. Sim. E mesmo a curvar, a moto curva muito bem, ou seja, não sei se o centro de gravidade, eventualmente sim. O motor está bem feito e a moto é de facto fantástica nesse aspecto, na travagem, e eu acho que as motas, com o decorrer dos anos, onde se nota muito essa diferença é na travagem. A travagem das motas antigas, eu tenho a minha CBX, tu sabes muito bem, tu travas aqui e vai parada ali a 100 metros, ou seja, a travagem é muito coisa, e mesmo a curvar, aquele motor sim. Grande à frente, tu para curvares, com aquela rodinha fininha, é difícil. Essas modernices, ou obviamente, isso vem favorecer sempre quem anda de moto, e isso veio valorizar muito as motas hoje em dia, quase que andam sozinhas. Uhum. Qual é a utilização que fazes mais da moto? Usas diariamente? Há uma coisa que eu não ando a chover, não ando de moto porque não é confortável, nem é por ter medo de andar na chuva, sim. É porque não me sinto confortável a andar de moto à chuva. Não faço da moto o meu uso do dia-a-dia, ou seja, vir para Lisboa, por norma não. É mais um pouco de desfrutar delas ao fim de semana e numa ou noutra viagem maior. Compraste agora a BMW, já a pensar em alguma viagem grande que queiras fazer? Claro. Ou simplesmente porque gostaste da moto? Claro, eu, como te disse, o Les a Les foi o primeiro Les a Les que eu entrei, aliás. Andava à espera dessa situação, porque tu sabes, quando tu vais fazer um Les a Les ou vais fazer outro tipo de passeio, se tiveres um grupo de pessoas que te acompanhem, torna-se o passeio mais alegre. Sim. Porque o ano passado fui convidado e fomos um grupo de 9 motas, penso eu. Este ano já o grupo já subiu, portanto em junho vou fazer o Les a Les
E como eu te disse, obviamente não o fiz por causa disso, de comprar a GS para fazer o Les a Les, mas aproveitei também o facto. Exatamente. E como tive luz verde em casa, porque a minha mulher deu-me luz verde, eu acabei por comprar. Essa é uma parte importante. A mais importante. Qual é a viagem de sonho que gostavas de fazer? Moto? Eu agora, em primeiro lugar, é tentar convencer a minha mulher que esta moto é mais confortável para ela andar comigo, porque ela tem algum receio da velocidade, por vezes não quer mesmo andar. E eu agora tenho que ser um bocado aos poucos. Exatamente. Mas não tenho assim nenhuma viagem em especial. Costumas seguir o desporto, Miguel Oliveira em particular, ou não? Claro, o Miguel Oliveira, para nós, quer dizer, para o povo português, para o automobilismo é um bocado como o Ronaldo para o futebol. Acho que o Miguel Oliveira, aquilo que tem feito, tem sido de facto extraordinário. Eu conheço o Miguel Oliveira desde o Miguel, não digo conheço o Miguel desde pequenino, porque tenho uma relação muito forte com o tio do Miguel Oliveira, que por acaso, quando eu joguei no Belenenses, estamos a falar em 95, o tio era a pessoa responsável pela relva do estado do Belenenses. E já na altura ele falava do sobrinho, que era um pequenino, que já andava de moto. E ele se calhar também sabia que tu gostavas de motas, não é? Provavelmente, e por exemplo, num dos últimos grandes prémios no Estoril, em que estamos a falar, eu acho que ele tinha para aí 16 anos ou 17, era miúdo. Eu liguei para o tio dele e disse, preciso de um bilhete, quero ir ver o coisa. E ele arranjou-me um bilhete e foi na, como é que se diz, na box dele, e andei lá, conheci na altura o pai. E conheci ele era um miúdo, já nem me lembro que categoria é que ele ia correr, não sei se era Moto 3, Pois assim, nessa altura ainda não era Moto 3. Não, era uma prova, já não me lembro, mas já nessa altura ele era... E a humildade dele já nessa altura se via. E obviamente isto é tudo mérito dele, acho que ele tem um mérito brutal e desejo-lhe as maiores felicidades, como é óbvio. E obviamente acompanho sempre. Vês as corridas, sim. Sempre que há. Ao contrário de mim, ele o que gosta é de chuva, não é? Porque ele da chuva é que dá um baile a eles todos. Exatamente. Olha, há sim algum episódio que tu te lembres particularmente e que envolva motas? Se há assim algum momento embaraçoso, algum momento libertador? Olha, eu vou-te dar um episódio, por acaso, até passado pela minha mãe e foi num período difícil da vida dela, e isso também para homenagear a minha mãe. É viva, mas é no fundo para falar também da minha mãe, e numa mini Honda. Uma mini Honda na terra dos meus pais, em Coimbra. A minha mãe disse, eu quero dar uma voltinha, mas a minha mãe não sabia andar de moto. E pegou na moto, uma motinha pequenina, só que começou a andar, a rir-se e tal, só que depois perdeu um bocado a noção da moto, e é uma motinha pequenina, estamos a falar que aquilo tem uma rodinha muito pequenininha. E em vez de travar com mais bicicletas, ainda acelerou mais e bateu assim na parede com a moto e caiu e tal. E estamos a falar de uma coisa, sei lá, 10 à hora, mas de facto, às vezes as pessoas acham que conduzir motas é fácil e no fundo não é. Tem a ver um bocado com a experiência, tem a ver um bocado com as horas que se anda em cima da moto. Exatamente. Para se ganhar essa experiência. E as aventuras com o teu irmão de moto? As aventuras com o meu irmão, uma vez caímos os dois nessa CB 360 do meu pai, um pouco por causa da chuva. Em Vila Real praticamente as estradas, agora nem tanto, mas antigamente eram muito paralelo. Sim. E tu sabes muito bem quando há uma chuvinha e com aquelas rodinhas que as motas antigamente tinham, de rodinhas fininhas, no paralelo, e caímos uma vez por causa de... E também íamos muito, muito devagar, e caímos os dois. Por acaso eu ia à pendura, não ia
Por isso eu há bocado não te contar que eu só caí uma vez, eu ia à pendura, portanto isso não vale. Não Isso não conta vale. para a estatística. Já estamos aqui a chegar ao final do nosso programa. Gostava agora aqui só 1 minuto ou 2 para falarmos um bocadinho da tua situação profissional atual. O que é que te encontras a fazer? Eu estou ligado, obviamente, estou ligado ao futebol, trabalho como agente de jogadores. Quando deixei de jogar, comecei a trabalhar com o meu antigo agente e, entretanto, depois, há 8 anos para cá, comecei a trabalhar com o Bruno Bastos e com o Rui Cardoso e temos uma empresa de representação, que é a Ligue Pro, e pronto, é um bocado isso. Temos seleção para ganhar o Mundial? Claro, eu acho que aquilo que fizemos... Voltar a fazer história como vocês fizeram. Aquilo que fizemos ultimamente, aliás, nos últimos, sei lá, 20 anos, um bocado com a ida aos campeonatos do mundo, a campeonatos da Europa, acho que é, de facto, para um país tão pequenino como somos, acho que é, de facto, um feito histórico. Parabéns à Federação, que tem feito um trabalho fantástico. Eu digo isto não só em termos de futebol profissional, em termos de seleção A, mas em todas as seleções. Em termos de formação, a Federação, de facto, tem feito um trabalho fantástico. Em termos de evolução do jogador português, fazer com que o jogador português evolua mesmo e fique com o nome no estrangeiro. Somos um país que, se calhar, o mais pequenino, ou dos mais pequeninos da Europa, mas, de facto, temos essa característica que é... Temos o melhor do mundo em termos de jogador, temos o treinador, a meu ver, e para mim continua a ser o melhor do mundo, que é o Mourinho. No futsal a mesma coisa, ou seja, no motociclismo agora com o Miguel Oliveira. Um país tão pequenino, como é que há tanto talento, de facto temos de estar todos parabéns. Agora esta história do Qatar é mais uma etapa, obviamente uma seleção já muito bem batida, que é a nossa seleção, com jogadores já com alguma idade. Vai seguramente vai haver aquela mudança de gerações, como é óbvio, que o futebol para alguns vai ter que acabar, mas estou esperançado que possamos fazer um brilharete lá no Qatar. É uma boa campanha, assim seja. Vamos agora passar à nossa rubrica 20 à hora. Paulo, vou-te fazer aqui 20 questões de resposta muito direta e rápida. Pode haver aqui uma rasteira ou outra, mas nada de especial. Então vamos começar. Capacete aberto ou fechado? Depende da velocidade e do sítio, mas cidade aberto, estrada fechado. Equipamento imprescindível? Luvas. Estilo de moto? Agora mais de passeio. Um misto... A velocidade fica para um bocadinho para trás. Estrada off-road? Sim, mais nessa onda. Com ou sem pendura? Sem pendura. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é? Adrenalina. E o que menos gosto? Chuva. Costumas cantar dentro do capacete? Costumo ouvir o que ouço, o que estão os auscultadores. Cantar nem tanto. Costumas falar sozinho? Sim. Depressa ou devagar? Depressa. Tem dias. Tem dias. Cidade ou viajar? Viajar. Automáticas ou manuais? Manuais. Já te entrou uma abelha para o capacete? Já. Recordas desses momentos com pânico? Não é? Eu acho que qualquer um fica com pânico, depois de não saber onde é que ela está. E depois não conseguir tirar as coisas, as luvas e o capacete. Já comeste um mosquito? Já. Já te queimaste no escape? Eu não, mas a minha mulher já. Já deixaste de ir a moto para o lado? Já. És tu quem trata das tuas motos? As modernas agora nem tanto, mas as antigas sou eu. Já caíste num carril de elétrico? Não. Sozinho ou em grupo? Em grupo. Só custa o primeiro risco? É que custa um bocado o primeiro risco, porque depois os outros já vêm por acréscimo. Exatamente. Potência ou elegância?
hoje em dia, se calhar, mais elegância. Do que potência, muito bem. Chegámos ao fim, o tempo voa muito rápido quando se está em boa companhia, mas temos aqui uma oferta do nosso patrocinador, muito obrigado. algumas coisas para ti e para a Mota. Quanto Obrigado, a nós, é tudo. Até daqui a uma semana. Muito obrigado, Paulo. Foi um enorme gosto ter-te aqui connosco. Até para a semana e até lá, já sabem, deixa rolar. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, eu. Olá, bem-vindos às Dicas de Segurança ACM. Hoje vamos falar sobre os fatores que influenciam os condutores. O estado emocional, a idade, estupefacientes e o álcool. O risco de envolvimento em acidente mortal aumenta rapidamente à medida em que a concentração do álcool no sangue se torna mais elevada. 0,5 de gramas de álcool no sangue, o risco de acidente aumenta 2 vezes, 0,8 aumenta 4 vezes, 0,9 aumenta 5 vezes e quando passamos para o crime, que é 1,2, aumenta 16 vezes. Portanto, quando pensarmos em ingerir alguma bebida alcoólica, lembrarmos sempre que o perigo espreita a qualquer esquina. A todos, um grande abraço.